Nas funções seno e cosseno, para esboçar o gráfico delas, se você souber todos aqueles aspectos teóricos que eu coloquei lá no material de vocês, fica bem rápido e fácil de fazer o gráfico das funções. Você não precisa ficar substituindo valores de x, calculando valores de senos numa tabelinha para ligar os pontos depois, não. Ela fica bem tranquila de se fazer, mas tem que saber aqueles aspectos teóricos. Então o que a gente vai fazer? F de x igual a 3 mais 2 seno de 4x. Tem que lembrar da estrutura de uma função seno. A função seno é a mais ou menos b vezes seno de kx mais n. Esse n vai gerar uma translação lateral, que nesse caso não acontece. Então, o a vale 3, o b vale 2, o k vale 4. Imagem da função. Tudo aspectos teóricos que a gente tem lá no material. Imagem é do a menos b até o a mais b. Então, 3 menos 2, porque o a vale 3, o b vale 2, até o a mais b. 3 mais 2. Ou seja, a imagem vai do 3 menos 2, que é 1, até o 5. Eixo de simetria. Lá no material teórico fala que a amplitude é o b e o eixo de simetria é o a. Então, o eixo de simetria é o a, 3. Amplitude é o b, 2. E período é uma formulazinha 2π dividido pelo k. 2π dividido pelo k. O k é quem está junto aqui com o x. O k vale 4. Isso dá para simplificar. 2 com o 4 fica só π sobre 2. Dados extraídos, vamos para o procedimento do esboço do gráfico da função. O que você vai fazer? Marca no seu plano cartesiano, no eixo y, os pontos mínimos e máximos da imagem. 1 e 5. Então isso significa que o teu gráfico vai ficar restrito a essa parte do plano cartesiano. Marca também o eixo de simetria. 3. Está aqui o eixo de simetria. Amplitude é só para tirar a teima, ver que está tudo certo por enquanto. Amplitude é a distância do eixo de simetria até o mínimo ou o máximo da imagem. Do 3 para o 5 tem 2, do 3 para o 1 tem 2, então a amplitude está tudo certo. Período parte do eixo x para o gráfico dar uma volta completa. Não vamos nos preocupar com a escala, mas marca aqui o período no eixo x, π sobre 2. E agora vamos para o esboço do gráfico propriamente dito. O que a gente tem? É uma função seno. Está lá no material teórico de vocês que diz que função seno inicia no eixo de simetria. De duas formas. Ou vai iniciar subindo ou vai iniciar descendo, dependendo do sinal aqui na frente do b. Como o sinal é positivo, ela vai iniciar subindo. E ela vai terminar esse ciclo aqui no período sempre na altura que ela começou. Então, se começou no eixo de simetria, o período também vai terminar no eixo de simetria. Então, aqui vai estar o gráfico da função. Função seno, eixo de simetria, subindo. E vai fazer o comportamento do gráfico da função seno. Isso daqui se repete infinitamente tanto para a direita como para a esquerda. Esboçamos o padrão de um período, um ciclo dessa função seno só para ter uma ideia do que acontece. Então essa é sempre a essência, a lógica que nós vamos utilizar. Nessa letra D, eu pulei a B e a C, porque eu coloquei lá no material de vocês o gráfico pronto. Vocês só tentem fazer sozinho e veja se ficou condizente com o que foi deixado lá para vocês. E a letra D vou fazer porque existe essa translação. Então a lógica é a mesma. Função cosseno é sempre a mais ou menos b vezes seno ou cosseno de kx mais n. O a vale 2, o b é o que está multiplicando na frente do cosseno, então se não aparece nada é como se tivesse um 1 multiplicando esse cosseno. O k é o 3 meios e esse n é o π. De início, faz os cálculos normalmente. Imagem do a menos b até o a mais b, do 2 menos 1 até o 2 mais 1. Isso vai ficar 2 menos 1, 1, 2 mais 1, 3. Do 1 até no 3. Eixo de simetria é o A, 2. Amplitude é o B, 1. Observa que para o cálculo da imagem e da amplitude, tu não leva em consideração o sinal que está na frente aqui do B. Esse sinal em frente ao B só vai interferir em como o gráfico vai começar aqui no eixo Y, coladinho com o eixo Y. E período 2π sobre K, que é 2π sobre o K, que é 3 meios. Conserva de cima, multiplica de baixo invertido. Colocando direto, vai dar 4
π sobre 3. Então eu ignorei momentaneamente a existência desse n e vou fazer uma prévia do gráfico da função, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Iria a imagem do 1 até no 3. O eixo de simetria é 2. Veja que bateu, amplitude fechou, e período 4π sobre 3. Bom, é uma função cosseno. Função cosseno começa ou do máximo da imagem ou do mínimo da imagem, dependendo do sinal da frente do b. Sinal é negativo, significa que começa do mínimo da imagem. Ao fechar um período, ele vai estar na mesma altura que começou. Isso daqui seria o gráfico dessa função cosseno se não tivesse essa translação gerada pelo n. O que esse n vai fazer? Esse n vai pegar esse nosso gráfico e deslocar mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, a gente vai ter que descobrir qual que é o tal do novo início. Entre aspas, né? Porque esse gráfico ele continua repetindo infinitamente. Mas o novo início a gente vai fazer o quê? Olha para tudo que está dentro do parênteses, que no caso é 3x sobre 2 mais π, e faça ser o teu novo início, ou seja, o teu novo zero. E descobre o valor do x que faz isso acontecer. Π somando vai subtraindo, 2 dividindo vai multiplicando, 3 multiplicando vem dividindo. X igual a menos 2π sobre 3. Ou seja, ao invés do gráfico ficar alinhado, essa primeira volta, esse primeiro período, ao invés de ele ficar alinhado com o eixo y, ele vai começar um tanto mais à esquerda. Vai começar no menos 2π sobre 3. Então, digamos, sem me preocupar com a escala, aqui. E agora a gente vai olhar para o novo final. O que é o novo final? Novo final, a gente vai pegar esse valor encontrado do novo início, menos 2π sobre 3, e soma com o período de 4π sobre 3. Sempre é esse procedimento. Pega o novo início e soma com o período. Então, isso é o mesmo denominador, posso só colocar na mesma barra de fração. Isso vai ficar 2π sobre 3. Então, ele vai terminar aqui no 2π sobre 3. Os valores da imagem, da amplitude e eixo de simetria continuam sendo o mesmo. 1, 2, 3. E o nosso primeiro período, nossa primeira volta do gráfico da função vai ficar restrito a esse trecho. Continua o mesmo formato, começando do mínimo, a hora que terminar o período, fecha no mínimo também. Está aqui o gráfico da função. Veja que é exatamente o mesmo que a gente tinha, só que deslocado um pouquinho para a esquerda. E isso vai continuar se repetindo infinitamente.